Aí eu... Capítulo 1105, o cúmulo de uma loucura. O Oda então fez um pedido de capa aí dos fãs, que é basicamente a Carrot experimentando uma sopa ali em Zou, provavelmente, né? Com o Nekomamushi e o Inuarashi atrás. Mas, de qualquer forma, eu não tava aí na época de Whole Cake, fazendo os vídeos e tal. Mas o pessoal que achava que a Carrot ia entrar no bando. Hoje em dia, como é que vocês estão, tá? Tudo bem? Enfim, vambora. E esse capítulo é todo frenético, a gente vê muita coisa que, apesar dele ser relativamente curto, aí a gente já começa com toda a bagunça que aconteceu no último capítulo, que o Buster Call foi chamado. Então todos os marinheiros que estavam em Egghead, basicamente agora tem que evacuar na forma mais rápida possível, porque senão eles vão ficar no meio e eles vão morrer, porque a gente já viu 2 vezes antes que a marinha não se importa com ter marinheiros dentro das ilhas pra começar a atacar, né? Eles estão correndo com toda a velocidade que eles conseguem ter e se perguntando, tipo, que merda que aconteceu no meio da cidade pra eles terem convocado um Buster Call assim, do nada. E aí a gente vê um quadrinho ali da Doll, que tá ali naquele centro onde teve a situação toda do Kuma e do Saturn, e ela meio que tá pedindo o Saint Saturn e o Almirante Borsalino a se apressarem e ir pros barcos e evacuar da ilha. Só que aí o Saturn responde a ela: Kizaru e eu vamos continuar nessa ilha. Comecem a barragem de ataques assim que é possível. Aí ela fica confusa, vai deixar as pessoas mais importantes no meio de um Buster Call. Aí o Kizaru corta ela: vá. Ela não entende, mas ela cata: sim, senhor. Eu acho que já tá na hora, eu acho que eu já tô preparado de pular do barco do Kizaru, ajudar os Mugiwara, ou o Vegapunk nesse caso. Porque, né, ok. E aí a gente vê o Vegapunk debatendo com o Saturn. Ele ainda não desistiu, porque toda aquela situação meio que é quase uma culpa tanto dele e principalmente do Saturn, né? Achei que você tava apenas atrás da minha vida. Ela não é o suficiente pra acabar toda essa loucura. Por que você tá fazendo isso, Saint Saturn? Todas as pesquisas mais científicas do mundo se encontram em Egghead. Destruir ela vai fazer toda a humanidade voltar um século atrás. Por favor, pague esse Buster Call. E o Vegapunk meio que implora o Kizaru que tá ali do lado. Só que o Kizaru meio que olha pro lado com aquela cara tipo... não vai dar não. Então, né, vamos pular do barco dele. Eu tava conversando com o pessoal esse dia, e um deles deu uma ideia que eu achei bem interessante, que a gente vê que o Kizaru, ele tá bem desconfortável com essa situação toda. Só que como a gente tá vendo, entra capítulo e sai capítulo, ele ainda continua leal ao governo mundial. Então, essa ideia foi basicamente que o Kizaru tá fazendo isso tudo por causa que talvez ele tenha uma pessoa importante pra proteger. Então, se ele não fizer o trabalho dele, talvez uma pessoa que ele se importa simplesmente pode ser apagada da história com aquela influência toda do governo mundial. Eu achei uma ideia bem interessante, não sei se é muito viajada. Geralmente eu não falo muito de teoria aqui nessas reviews, mas pode ser uma coisa que meio que salve um pouco essa perspectiva do Kizaru ficar do lado dos Gorosei. Mas enfim, vamos continuar. Vegapunk, você pode estar escondendo alguma coisa, talvez algo que pode atrapalhar o governo mundial. De qualquer forma, nós não precisamos de mais nenhum avanço tecnológico. E o Vegapunk já tá sem esperanças de falar com aquele homem desgraçado na frente dele. Mas, e a humanidade? E a esse ponto a gente já pode falar que o Saturn não tem nenhuma, né? Humanidade? Isso me lembra alguma coisa. Aquele navio que saiu da ilha ontem. Você deveria saber, né? Eu dei ordem para ele ser caçado. O quê? É apenas o natural acesso ao rio. Aqueles passageiros, algum deles poderiam ter acesso à informação sobre o século perdido. Então mandei um navio de batalha só para ter um pouco mais de segurança. Os mortos fazem os melhores guardadores de segredos, afinal. O Vegapunk já não tá aguentando mais, ele fica muito nervoso com mais uma coisa que aquele desgraçado tá fazendo. Como você podia? Eles não sabiam de nada. Nenhum deles cometeu crime nenhum. Você quebrou um tabu, Vegapunk. Assim como Ohara. Você cavou as lápides de todos eles. Assim que você quis satisfazer o seu egoísta senso de curiosidade.
verdade, você deveria ter mantido essa ganância em xeque. Saturn pegando uma página do livro do Akainu lá em Ohara, né? Esse cara é literalmente o acúmulo do mal, né? Na história do One Piece, né? Então a gente corta pra outras partes de Egghead. Que todos os pacifistas se mantenham na ilha. Porque afinal das contas, se eles forem perdidos no meio do Buster Call, nada vai mudar, né? Eles não são pessoas, mas... né? Se tiver pessoa também, eles não se importam. Mas se vocês for rápido, evacua aí, que talvez você vive. E eles vão dando os relatórios ali. Ah, barco 54 tá pronto. Ah, o 21 tá esperando o pessoal entrar. Que leva a entender que tem pelo menos 54 navios em volta de Egghead, né? Acho que isso aí é um Buster Call vitaminado, esse ponto. E aí a gente vê o que aconteceu com o grupo do Sanji, do Frank e tal. E a gente vê que o Frank tá de boa depois de tomar uma caçambada do Kizaru, né? O Frank é brabo mesmo. E aí tá o Sanji comandando todo mundo ali. Rápido, enquanto o Vegapunk tá mantendo a atenção deles, mete o pé pro tal do foguete a vácuo. Vai na frente enquanto o resto do grupo lá na entrada de Labo Stratum. Tá ali a Atlas carregando o Kuma e correndo também. Aí a Bonnie pergunta o Sanji: o que vai acontecer com o Vegapunk? Ele ficou pra trás. E aí o Sanji vira e dá um joinha, todo felizão. Não se preocupa, Bonnie. Eu não vou sair sem ele, não. E aí ele corre pro outro lado. E aí ele conversa com a Nami no radinho Bluetooth dele. Nami-san, sou eu. Qual é o status aí em cima? E aí a Nami responde: nós conseguimos chegar na entrada de trás, mas aí tá muito barulhento. O que tá acontecendo do seu lado? E aí a gente corta pra Labo Stratum. E se vocês param pra pensar, como eu comecei a fazer esses vídeos aqui, basicamente no início do flashback do Kuma, porque eu não tava me aguentando mais e precisava falar com alguém, eu não fiz review nenhuma ainda que tinha os outros chapéu de palha. Então, basicamente é a primeira vez aqui que a gente vai conversar da Nami, do Soap, da Robin, do Choppa. É insano pensar isso, porque já faz tanto tempo que eu tô fazendo esses vídeos, né? Só pra você ter uma perspectiva do quão grande foi o flashback do Kuma e o quão importante ele foi, né? Mas, de qualquer forma, tá o pessoal que ficou lá em Labo Stratum muito surpreso. Eles vão fazer outro Buster Call? O quê? Será que eu faço uma voz pro Soap? Eu sou muito ruim em voz. A ilha vai pro saco agora. Se eu não morrer de cringe, talvez dá. Credo. E aí a gente vê um shot de todo mundo. Tá a Nami conversando com o Sanji. Tá o Edson. Acho que é o Edson, aquele pequenininho. Ele sobreviveu a toda a situação lá com a York. E aí, mesmo a gente não tendo visto toda a situação com ela, toda a luta com ela, como é que eles lidaram com tudo, a Robin tomou alguns danos. E então ela tá ali naquela caminha que parece que tá flutuando. E o Chopper tá meio que cuidando dela. Ela tá com o olho fechado, então algumas pessoas tá falando que ela tá dormindo, mas como tem 3 pontinhos ali embaixo, talvez ela só tá guardando as forças dela. E o Chopper tá falando basicamente isso com ela: descanse enquanto você consegue, Robin. E aí a gente vê a continuação da conversa da Nami com o Sanji. E como é que tá o Gush? Ele tá bem? Eu perdi a visão dele, mas ele vai ficar bem. Só vai me atualizando de todas as notícias que vocês tiverem aí. Aí ela responde: o Zoro ainda tá lidando com o Note. A gente mandou o Jinbe pra pegar ele, pra ele não se perder. Que é um pouco engraçado, né? Porque agora a gente tem um Jinbe que tem uma força similar ao trio monstro, né? Então ele pode chegar lá literalmente, tipo: ô molecada aí, para essa merda aí, vocês já lutaram bastante, tá muito tempo lutando aí. E a gente já tá indo embora, então chega, vambora. Bora, Zoro. Deve ser tipo isso, né? Aí o Edson tá preocupado com o Stella, que tá lá embaixo, literalmente encarando um Gorosei e um almirante que estão prestes a matar ele, né? Então o Edson tá certo de estar preocupado. Aí a Nami responde pra ele: sorte que a Lilith não caiu junto com os outros quando eles estavam tentando mexer o Sunny. Parece que o Brook foi ajudar ela. Aí tá o Soap totalmente abismado ali. Vai ter outro Buster Call, mano. A gente é amaldiçoado, a gente vai passar por tanto Buster Call assim. Já é o segundo. Vambora. Eu acho que talvez esse capítulo é a última vez que eu faço essas vozes diferentes. Puxa vida, eu sou muito ruim, mano. Aí beleza. Aí a gente continua vendo o que a Nami tá falando. A gente tem um problema agora. Nosso plano de trazer o Sunny com o Vega Force One não é possível mais agora. O robô, pelo jeito, foi destruído pelo Kizaru. Quê? E aí a gente corta pra Lilith e o Brook. O barco velejando em terra firme. Isso é tranquilo, quando você tem minha ajuda. Você incrível um monte de ossos. Nós vamos conseguir chegar à entrada, no final das contas. E aí a gente vê o Sunny basicamente deslizando no monte de gelo do Brook. Na minha cabeça eu acho que o Sunny não ia ficar retinho, nivelado não, né? Eu acho que o barco ia
tombar pro lado. Não sei o que eles estão arrumando ali não, mas estão velejando no gelo. E a Lilith tá basicamente impressionada com a ideia do Brook. E elogia ele. Jogabilidade é do caralho também, mano. Estou lisonjeado de receber elogios da pessoa mais genial do mundo. Aí ela pergunta pra ele, tipo... Como é que a gente paga isso depois quando a gente chegar lá? Eu não pensei nisso. Ela dá um tapão na nuca dele. Porque se eles passarem direto, eles vão direto no escudo de energia e puf, já era o Sunny. E ela fica ali, e agora? O que a gente faz? Não é só o Brook parar de congelar o chão quando ele estiver chegando lá, né? Só que ele zoa com ela, né? Eu só tô ouvindo os Lilith-san. E aí a gente corta pros navios que estão lá embaixo, no Mar Azul, né? E eles já estão se preparando para atacar. E o objetivo deles é destruir a barreira que tá em volta de Labor Stratum. E aí um dos vice-almirantes manda a ordem que comecem os bombardeios, transformem a cidade do futuro e o laboratório central em pó. Os marinheiros que estavam na ilha não evacuaram todos, só que isso pouco importa. E aí a gente vê o que tá acontecendo na ilha. Tá lá os pacifistas que eram supostos protetores daquele lugar, destruindo eles com as próprias mãos, ou lasers. E tá lá o Vegapunk, cansado já de tudo que tá acontecendo. Afinal, ele já é bem velho, né? E ele se ajoelha vendo toda a destruição de tudo que ele construiu. E aí a gente corta pro grupo da Atlas e do Frank. E eles estão no foguetinho e o Frank está impressionado com a tecnologia. Caramba, isso é muito rápido, ô louco! E aí a gente vê eles deslizando ali naqueles tubinhos pelos prédios, parecendo aqueles correios de hotel antigo, tá ligado? E aí a gente vê talvez a Atlas ou o narrador falando que essa viagem da Hyper Capsule que eles estão dentro dura apenas 32 segundos de tão rápido. Só que aí, nessa ceninha a gente já vê uma luz se materializando do lado deles. E é o Kizaru, Ama no Murakumo, que é aquele mesmo ataque que ele usou para duelar contra o Rayleigh lá em Shaboni. E se vocês não sabem, a maioria dos ataques do Kizaru tem os nomes dos tesouros nacionais do Japão, que são de verdade coisas antigas, praticamente milenares. E se vocês forem pesquisar sobre eles, vocês vão perceber que vocês conhecem esses nomes, de tanto que eles já foram usados nessas histórias de animes e mangás. E aí o Kizaru corta o tubo no meio, junto com a cápsula. A Atlas e o Frank ficam num lado, e a Bonnie e o corpo do Kuma ficam no outro. O Sanji percebe o que aconteceu. Kizaru, aquele desgraçado. Eu estou chegando, Bonnie-chan! E aí a gente vê o Saturn falando. Unidades pacifistas, o quão irônico. Atirem seus lasers para matarem Bonnie e Kuma. Você jogou sua vida fora para que sua filha vivesse. E agora, a vida dela vai ser tomada pelos seus clones. Um destino perfeito por um inseto inútil. A sua luta foi realmente o ápice da estupidez. E aí a gente vê essa cena linda, só que um pouco aterrorizante, né? O Kuma, em último momento, pega a Bonnie e a abraça. Provavelmente ele vai tentar virar um escudo pra ela uma última vez. Eu acho que o Kuma não passa dessa saga. E tá o Frank caindo junto com a Atlas lá no fundo. E aí a gente tem uma perspectiva do Vegapunk que tá lá no chão. Bonnie, quando eu escutei que você se tornou uma pirata, eu não conseguia parar de pensar no pior cenário que poderia acontecer. Um pacifista não vai hesitar em atirar em você se a marinha comandar. Eles podem parecer com seu pai, mas eles não se importam se você é a filha do progenitor deles. E a última ceninha ali a gente vê os pacifistas atirando. E então a gente corta pra algum lugar que não dá pra entender direito, mas pelo jeito é na ilha. E se tá na ilha, o Buster Call tá acontecendo. Então todos aqueles marinheiros que tá ali em volta do Luffy vão morrer. E então, nesse caso, eles são bem dedicados, né? Vocês estão fazendo o trabalho deles até alguns segundos de morrer, são bravos esses caras. Merecem um aumento aí, bacana. E eles estão apontando pro Luffy. Pega ele, amordaça esse cara, porque ele é um imperador. Ninguém sabe como é que ele chegou ali, mas... Então o Luffy tá falando ali, quase que morto de cansado. Eu tô tão cheio que eu não consigo nem mexer direito. Se vocês perceberem, ele tá à frente de uma maquininha de venda de comida. Por isso que ele tá tão cheio. Então, será que ninguém ajudou ele nos capítulos anteriores, igual todo mundo tava achando, né? Será que foi ele literalmente engatinhou, sei lá, pra máquina de comida e comeu ele mesmo? Porque, nesse caso, meio que mata um pouco a teoria que era o Caribou também. Porque senão o Caribou já teria dado a comida pra ele direto, que nem aconteceu lá em Fishman Island, né? Então, vamos ver como é que vai acontecer isso aí no futuro. E aí, a gente corta uma última vez pro fim do capítulo.
capítulo, a gente vê um galeão sendo afundado, uma imagem parecida com o que o Saturn pensou algumas páginas atrás. E aqui é os marinheiros basicamente quase mortos, tentando relatar o que aconteceu. Nós falhamos em neutralizar o navio fugindo. A gente tem que conseguir reportar isso para o Kizaru-san. Ele tem que saber que eles estão indo para Egghead. Eles quem, mano? E agora? Tá, vamos pensar, rapidão, antes da gente acabar o vídeo aqui. Quem que pode ser? Pode ser os revolucionários. Só que a gente já passou vários capítulos reiterando que eles estão muito longe de onde o Kuma tá. E o Kuma só chegou agora, mesmo usando sua Akuma no Mi, que é quase um teleporte. Então não tem como ser os revolucionários, mesmo que seja os mais propícios a isso, né? Então, quem que tá ali perto de Egghead? Se vocês lembram, lá em Wano, o que o Luffy, o Kid e o LOL fizeram? Eles tiraram nos palitinhos para ver qual das 3 ilhas mais perto eles iriam nas próximas jornadas. Então, o Kid, o LOL, estão perto de Egghead. O que aconteceu com o Kid mesmo? Ele foi pro saco depois de lutar contra o Shanks. Então o Shanks é uma possibilidade e tá ali bem perto. E ele talvez é uma pessoa a se deslocar para aquele lugar se escutar que o Luffy tá sendo atacado por um almirante e um Gorosei. Ele não vai perder essa chance de ajudar o Luffy. Porque se você para pra pensar, ele é um Yonkou. Então é bem provável que ele tenha escutas na ilha de Egghead. Beleza, esse é o Shanks. E quem que o LOL lutou? É o Barba Negra. E quem já apareceu com um navio em Egghead lá atrás? Foi ele também. E nesse caso, então, pode ser o Barba Negra mandando um Double M ali com 2 navios e indo ele mesmo atrás de um Gorosei. Porque ele também talvez tenha a mesma quantidade de motivos de ir pra lá e lidar com um Gorosei que finalmente saiu lá de Marejoa, ele mesmo. Então, né? Só que tem uma terceira, que a gente não fala já faz muito tempo, quer dizer, eu acho que na CV eu então não falei deles. É a Cross Guild. Eles não têm muitos motivos pra ir pra ali, só que pode ser ali uma carta na manga do Oda, porque seria bem bacana a gente ver o Mihawk, o Crocodile e o Bug aloprando nessa merda toda aí, né? Mas a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos capítulos.